Aqui eu estou obtendo dados de população a partir da base de dados do Banco Mundial e eu vou juntar essa informação depois na minha base de dados principal através daquele código de 3 letras que identifica os países. Então, para cada país aqui considerado, eu tenho a respectiva população. E vou adicionar essa informação usando como chave aquele código de 3 letras. Vou adicionar essa informação no meu conjunto de dados principal. Além disso, com essa variável população, eu vou criar novas variáveis na minha base de dados, né, que são o número de casos acumulados por 100 mil habitantes, o número de óbitos acumulados para cada 100 mil habitantes, o número de casos recuperados acumulados para cada 100 mil habitantes e a taxa de óbito aqui, que vai ser o número de mortes sobre o número de casos confirmados. Aqui. Uma rápida olhada nos dados. Essa agora é a estrutura do meu conjunto de dados. Nome do país, código de 3 letras, data, número acumulado de casos confirmados, número acumulado de mortes confirmadas, número acumulado de casos recuperados, a população do país. Essa informação vai se repetir ao longo das linhas para um determinado país, número de casos confirmados acumulados para cada 100 mil habitantes, o mesmo para óbitos, o mesmo para recuperados. Ele disse aqui que a gente tem mais duas variáveis, né? Casos recuperados para cada 100 mil habitantes e a letalidade, a taxa de óbitos para cada país ao longo das datas consideradas. Uma rápida olhada nos dados do Brasil, pegando a partir do primeiro caso confirmado, que foi no dia 22 de fevereiro. Então, a estrutura do nosso conjunto de dados agora é essa. A gente tem um formato long agora. A data mais recente do conjunto de dados, que eu chamei de hoje, dia 22 de julho de 2020. Então vamos começar a visualização dessas informações. Aqui eu estou considerando um subconjunto desse conjunto de dados. Estou selecionando algumas variáveis de interesse, agrupando por data, sumarizando essas variáveis de acordo com a variável que eu agrupei aqui em cima e criando duas novas variáveis, que são os casos diários e as mortes diárias. A gente vai fazer gráficos aqui para os casos confirmados, para os óbitos, para os casos diários ou novos casos e para as mortes diárias ou novas mortes. Então, a gente preparou o conjunto de dados para fazer a visualização através de gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai fazer é um gráfico de linha para o número de casos confirmados acumulados para esse conjunto de dados consolidados que a gente criou anteriormente. Quando a gente fez essa sumarização aqui dos dados dos casos confirmados e dos óbitos, a gente estava criando um conjunto de dados consolidados para o mundo. A partir do momento que a gente agrupou por data e fez essa consolidação, a gente criou esse conjunto de dados referentes às observações mundiais. Então, vamos ao gráfico.
Esse é o gráfico construído. Aqui nós temos as datas, aqui temos o número de casos confirmados acumulados. E essa linha aqui indicando a tendência para o número de casos confirmados. O próximo gráfico é um gráfico de colunas para o número de casos diários. Eu vou adicionar nesse gráfico duas linhas, uma referente à média móvel com janela de 7 dias e outra referente à média móvel com janela de 14 dias. Uma média móvel mais lenta, que é de 14 dias, e uma média móvel um pouquinho mais rápida, que é a média móvel de 7 dias. Então, novamente a gente tem aqui as datas, aqui os casos confirmados. Nesse caso são os casos confirmados diários, os novos casos. Cada barra dessa representa o número de casos registrados naquele dia. A linha vermelha representa a média móvel de 7 dias, a linha azul representa a média móvel de 14 dias. Fizemos o mesmo procedimento para os óbitos acumulados. Então, a gente tem aqui o número acumulado de óbitos no mundo até o dia 22 de julho. E o número diário de óbitos, acompanhado das médias móveis de 7 e de 14 dias. Cada barra representa o número de óbitos registrados naquele dia. Novamente, a linha vermelha é a média móvel com janela de 7 dias, a linha azul é a média móvel com janela de 14 dias. Antes do próximo gráfico, eu vou gerar uma tabela ranqueando os países de acordo com o número de casos confirmados. É a informação que a gente já conhece, mas a gente visualiza aqui que os Estados Unidos lideram em número de casos confirmados, seguido do Brasil, Índia, Rússia e assim por diante. Eu vou fazer agora um gráfico comparativo entre países. Eu selecionei aqui alguns países, os 4 primeiros dessa lista que eu criei aqui embaixo, essa tabela, esse ranking que eu criei, mais o Reino Unido, que até pouco tempo atrás figurava entre os países com maior número de casos. Então, essa é a lista de países. Como cada país teve o início da epidemia em uma data diferente, a gente vai pegar um ponto de partida comum a todos eles. A gente vai pegar o número de casos a partir do 100º caso. É isso que eu estou definindo aqui. Preparando os dados para o gráfico, eu vou agrupar por país, vou filtrar a partir do número mínimo de casos que eu considerei, no caso aqui 100, e vou criar duas variáveis. Uma é o tempo a partir do 100º caso e essa variável label, que vai ser o nome do país que eu vou utilizar no gráfico ao final de cada linha. Então, preparação dos dados para o gráfico. Eu vou guardar esse objeto do gráfico nesse objeto P1. Eu vou fazer isso aqui para 4 gráficos que eu vou construir. Vou guardar em 4 objetos, P1, P2, P3, P4, e vou exibir esses objetos numa grade, depois uma grade 2x2. Então, aqui é o gráfico para os casos acumulados.
para os casos acumulados em escala logarítmica. Para os óbitos, eu considerei um número mínimo de 50 óbitos. Preparação dos dados para o gráfico dos óbitos. Aqui o gráfico para os óbitos acumulados e para os óbitos acumulados em escala logarítmica. E uma grade com esses 4 gráficos que eu criei. Aqui nós temos o número de casos confirmados para os países selecionados, o número de casos confirmados em escala logarítmica para os países selecionados, o número de óbitos na escala original e o número de óbitos na escala logarítmica para os países selecionados.